Good morning, people! E aí, meus alunos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula do seu personal teacher aqui na internet, o professor Thiago Gringo, tudo bem? Vamos que vamos, hein? Essa aula vai ser atrelada, pessoal, àquela aula do lago que a gente fez, ok? Aquela aula que a gente fez sobre o Lago Paranoá. Lembra que o teacher falou que ia fazer uma explicação teórica de algumas frases que a gente comentou naquele momento, tá? Sobre alguns animais. Então vamos lá, vamos começar. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e indique outras pessoas também, ok? Então vamos lá, pessoal, olha só. A gente viu que um dos animais da fauna do Lago Paranoá, olha só, é a paca, né? É o agouti. Então vamos lá. The agouti lives near the lake surroundings. A paca, né? The agouti lives, mora, near the, próximo, near. Outra palavra para dizer próximo pode ser next ou by também. The lake, do lago, surroundings, ao redor do lago, né? As margens, ok? The lake surroundings, ok? A paca, olha só, um animal aqui do cerrado, né? Da savana. Outro, garça, ok? Watch that heron by the lake. Essa expressão watch that, veja aquele. Watch that heron by the lake. O heron, a garça, perto do lago, olha só. Watch that heron by the lake. Repeat. Teacher não falou para vocês repetir a primeira. Vamos lá. The agouti lives near the lake surroundings. Repeat. The agouti lives near the lake surroundings. Watch that heron by the lake. Repeat. Watch that heron by the lake. Legal? Vamos ver mais dois animais, pessoal. O primeiro aqui, ó, o lobo-guará, não é? Lobo-guará que hoje em dia tá famoso na nossa nota de 200, né? Na 200 bill. Bill é nota. Então vamos lá, ó. The maned wolf. Repeat, maned wolf. Esse maned wolf é o lobo-guará, ó. Esse animal que, tá? Esse tipo de lobo. Is part of the savanna's fauna. Repeat, the maned wolf is part of the savanna's fauna. Pessoal, o verbo to be tá aqui, ó. O lobo-guará é, the maned wolf is part of the savanna's fauna. E esse apóstrofo S, é verbo to be? Não, é o possessivo. A fauna da savana. Lembra que o possessivo você coloca o apóstrofo S, alright? Very good. Um exemplo de bird aqui, ó. The toucan is definitely a beautiful bird. Repeat, the toucan is definitely a beautiful bird. O tucano é definitivamente, com certeza. Repeat, definitely a beautiful bird. Muito bonito, né, o tucano. Alright? Very good. Legal. Teacher falou de umas frases lá no lago. Dá uma olhada na aula anterior do lago. Tá? Dá uma olhada que o teacher comentou sobre algumas frases, algumas ações. E eu meio que coloquei a figura aqui e escrevi aquelas frases, alright? Então vamos lá, olha só, o Lake Paranoá, tá? Ao fundo a gente tem aqui a JK Bridge. Ponte JK, ó, JK Bridge. E essa neighborhood aqui, ó, é o Lago Sul. Neighborhood. Então vamos lá. No caso a gente estava no Lago Norte, lá naquela aula. Mas aqui é uma foto do lago. Eu sei que é o Lago Sul porque tá perto da near
the JK Bridge. Então vamos lá. The Lake Paranoá increases the level of humidity. The Lake Paranoá, o Lago Paranoá, increases, aumenta the level of humidity. O level de umidade, o nível, level é o nível, tá? Ele aumenta o nível de umidade da cidade, né? Vamos lá repetir mais uma vez. The Lake Paranoá increases the level of humidity. Tá? Vamos ver outra frase aqui. A gente está vendo uma foto aqui da construção do lago, uma foto bem antiga, tá? O Palácio da Alvorada aqui, ó, tá em construção, olha só. Eles estavam construindo o lago, estavam represando as águas para projetar o lago. Então, ó, The Lake Paranoá foi idealizado. A gente tem uma locução verbal aqui, ó, verbo to be no passado e o outro verbo no passado, ó. Foi idealizado, was idealized by the first builders, construtores. The Lake Paranoá was idealized by the first builders. Pessoal, só para nesse caso aqui, ó, a gente tem um exemplo de voz passiva, tá? Voz passiva, por que, teacher, está na voz passiva? Porque, ó, você tem um verbo to be no passado e o outro verbo no passado. Quando a gente tem essa construção, verbo to be no passado e o outro verbo no passado, foi idealizado, isso aqui é um indício de voz passiva. Alright? Passive voice. Lembrando que voz ativa, o sujeito faz a ação, né? I study English. Eu estudo inglês. Então, eu estou fazendo a ação. Tiago, I study English. Eu estudo inglês. Agora, quando eu quero falar inglês é estudado por mim, isso está na voz passiva. English is studied by Tiago. Né? Was studied by Tiago, dependendo. Alright? Voz passiva, a gente tem o verbo to be e o outro verbo no passado. Tá? I study English. English is studied by Tiago. O inglês é estudado pelo Tiago. Eu estudo inglês. I study English. Tá? Very good. Só um conceito aí de voz passiva. Depois a gente vai estar vendo quando a gente usa mais uma voz passiva, né? Só para explicar, quando a voz passiva, né, a gente foca no objeto. Eu estudo inglês, eu estou falando de mim, Thiago estuda inglês. Agora, quando eu quero falar o objeto da coisa em inglês, então eu inicio a frase com inglês. Inglês é estudado por mim. Então, quando eu foco no objeto da coisa, aí eu estou usando a voz passiva, alright? No objeto do quê, Titi? No objeto da voz ativa. É meio confuso assim um pouco, mas depois a gente vai ver detalhadamente essa questão de voz ativa e voz passiva, tá? Lembrando que, por enquanto, quando a gente tem um verbo to be e o outro verbo no passado, aqui no caso no past participle, se você for querer ser mais gramaticalmente exato, a gente tem um exemplo de voz passiva. Então vamos lá. E nesse caso, teacher, o que está acontecendo? Esse caso aqui, pessoal, é a ação acontecendo no momento, ó. Lembra que eu apontei no lago uma galera andando de remo? Então, olha só. O time is practicing o quê? Rowing. O time está praticando remo. The team is practicing rowing. Very good, teacher. Pessoal, teacher comentou sobre aquela parte ribeirinha, tá? Aquela floresta ribeirinha que atraiu os animais. Essa floresta se chamam riparian zones. Riparian zones são as florestas à beira do lago ou de um rio. Are important to a stream because. No caso, eu peguei uma matéria aqui, ó. Por que elas são importantes? Stream, repita essa palavra aqui, stream, um riacho.
tá? Um rio. Por que que elas são importantes, as riparian zones? Riparian zones. Repeat, riparian zones are important to the stream because... Vamos ver por que que elas são importantes por um rio, ou no caso um lake, um lago. Vamos lá. They filter pollutants. They filter pollutants and prevent them from entering the stream. Eles filtram poluentes and prevent them, e previne os poluentes, eu vou usar o them, né? From entering the stream. Repeat, they filter pollutants and prevent them from entering the stream. Lembrando que eu peço para você repetir aí, para você tá treinando a pronúncia, tá? Para você tá pegando o accent, a pronúncia inglesa. Muito importante aí, do outro lado da telinha, tá? Então, eles filtram os poluentes para prevenir eles de entrarem no rio. Você não vai usar prevent they, você vai usar prevent them, porque tá depois do verbo. Você usa o them em vez do they, tá? É um object pronoun, pronome objeto. Então, vamos lá. Second state, vamos lá. They prevent the stream bank from entering or wearing away. Eles preventem quem? As riparian zones, são eles, ó, elas no caso, né? As zonas ribeirinhas, as margens do rio. Prevent the stream bank. Stream bank é o quê? O banco de areia do rio, né? Do riacho. From enter, eroding or wearing away. De erodir. Ele acabando erodindo, faz o assoreamento. Ele vai para o lago, provocando a perca das águas e o assoreamento do lago ou do rio. Então, essas zonas, como vai estar cheio de árvores, cheio de plantação, vai prevenir a erosão, provocando a perda da água, né, e consequentemente, o assoreamento do rio, alright? Então, vamos repetir. They prevent the stream bank from eroding or wearing away. They prevent the stream bank from eroding or wearing away. Very good. Terceira aqui, a third. Vamos lá. They supply shade to the stream. Shade helps keep the water temperature. Faltou o L aqui, ó. Cool. Então vamos lá. Eles proporcionam supply, né? Shade. Shade é sombra. They supply shade to the stream. Elas fazem sombra para o rio. No caso, no riacho, aqui no rio, né? No lake. Shade helps. A sombra ajuda. Keeps the water. Keep the water, o quê? Manter a água. Temperature. Temperatura da água. Fresca. Cool. Very good. Então vamos repetir. They supply shade to the stream. Vai pelo som. They supply shade to the stream. Shade helps keep the water temperature cool. Última, pessoal. They provide shelter and food for animals that lives in or near the stream. Então a gente viu os animais. Vamos lembrar? Toucan, tucano, agouti, paca, heron, garça, né? Man-wolf, lobo-guará, famoso aí na $200 bill e muito comum aqui no Cerrado. Inclusive aqui em Brasília tem uma neighborhood que se chama Guará. O Titi morou lá quando era a kid, tá bom? Legal, vamos lá então, ó. They provide shelter. Elas providenciam o quê? Abrigo, shelter. And food, e comida para animals, para os animais que moram, o quê? Pronome que aqui é o that, tá? Que they live in or near the stream, que moram dentro ou próximo ao stream. Repeat. They provide shelter and food for animals that live in or near the stream. They provide food for animals that lives near or in the stream. Tá bom? A gente tem animals aqui, morando próximo.
Legal? Pessoal, é isso. Vimos a nossa aula prática e um pouco de teoria de inglês. Uma tem que estar atrelada à outra, tá? Teacher demorou um pouco para lançar essa aula de teoria. Teacher estava resolvendo uns problemas, umas coisas, mas a gente vai estar dando continuidade ao nosso curso, que é tão importante aí para você estar aprendendo. Poxa, Teacher, que legal! É isso mesmo. Vamos dando continuidade, tá? Peço que vocês chamem mais pessoas para o curso, tá? Teacher vai estar postando aulas frequentemente. Toda semana vamos ter uma aula aí. Compromisso meu com vocês aí do outro lado, para vocês estarem aprendendo inglês, tá bom? Very good, people. Tá? Se liga nas próximas aulas, se inscreva no canal, deixe seus likes. Com relação à matéria de hoje, vai lá, posta nos comentários, teacher, não entendi direito essa coisa da voz passiva, teacher, isso, teacher, aquilo. Vai ser bom. Tá, vai ser bom saber como é que tá esse feedback aí de vocês aí, para eu estar podendo acompanhar vocês mais de perto. Um grande abraço. Thank you very much. See you guys soon. Take care. Bye bye, people.